Olá, bom dia. Bom dia, mães que oram, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Bom dia, mães que oram. Tudo bem? A paz, bom dia, meninas. Hoje nós estamos aqui com um quadro novo no Mães que Oram e nós cremos que esse quadro vai abençoar muito a sua vida. Bom dia, pastora Sandra. Bom dia, Franci. Bom dia, meninas. Bom dia, Leninha. Bom dia, amiga. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos inaugurando o nosso quadro Mami CEO e é um quadro especial, um programa especial para você, mãe empreendedora, você que tem o seu próprio negócio, trabalha por conta. Então nós cremos que nós vamos formar aí uma grande rede de mulheres que vão se ajudar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? A paz do Senhor, Tati, tudo bem? E nós cremos que vai ser uma ferramenta poderosa para que a gente possa se ajudar, se reinventar, se inovar. E nós estamos aqui juntas para isso. E para começar o programa de hoje, nós vamos começar com um workshop que se chama Tire a Sua Ideia do Papel. Muitas têm o desejo de iniciar um novo projeto, um novo negócio, talvez algo que Deus colocou no seu coração e você não sabe como iniciar, você não sabe por onde começar. Você tem a ideia, mas não consegue materializar essa ideia. Então hoje nós vamos estar aqui para te ajudar, tá bom? Eu tô aguardando a Eurica entrar aqui para que eu possa incluir ela aqui na nossa live. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Gláucia, eu sou uma das líderes do Mães que Oram aqui na minha cidade, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu atualmente sou especialista em comunicação, eu trabalho com criação e eu que desenvolvo a maior parte das artes, né, aí do Mães que Oram, dos materiais de apoio que nós disponibilizamos para vocês para download, né? Eu faço essa parte de design gráfico, web design. Então hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês e eu espero que seja de grande valia para cada uma. Então, se você está aí conosco nessa live agora, já pega um papel, uma caneta, para que você consiga anotar tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tudo que nós vamos aprender juntas. Deixa eu ver se a Eurica já entrou. Tem aqui algumas solicitações. Amiga, você tá aí na live? Por gentileza, me diga se você já está aí. A Passinara, tudo bem? Isso, vão me falando se o áudio tá ok pra gente poder começar o nosso workshop. Se vocês já estão me ouvindo, se a imagem tá tudo certo. E isso mesmo, Ale, vamos aprender juntas. Vamos aqui, essa querida Eurica nessa live, para que a gente possa iniciar com uma palavra, uma oração, para que o Senhor nos direcione. Ah, deu certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui na expectativa, né, de começar esse quadro novo. A gente ia fazer a transmissão pelo Zoom, mas não deu. Não tem problema. Nós vamos fazer aqui então e depois a gente vai colocar no YouTube. Exatamente. Quando a Gláucia, né, me apresentou esse Tire a Sua Ideia do Papel, eu achei que a gente poderia abençoar a vida de tantas mães, né, com esse projeto. E eu espero que, como tudo que a gente tem feito aqui no Mães que Oram, abençoe a sua vida, né? E esse objetivo nosso é de abençoar você. Deus nos fez mulheres criativas, né? Nós somos filhos de um Deus criativo. Então a gente espera que venha abençoar mesmo a sua vida, que venha despertar a criatividade que já há em você, em nome de Jesus. E quando eu falei sobre o Mom CEO, né? CEO, que é aquela que... É porque eu li esse... Eu sei que é
É um texto muito conhecido de todas nós, mas todas as vezes que a gente lê a Bíblia, ela fala algo diferente para a gente, né? Então, nós vamos ler Provérbios 31, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 10. Nós vamos ler a respeito dessa mulher e nós vamos olhar hoje com o foco da gente, igual eu falei na live ontem, eu falei assim, Deus nos chama para ser como essa mulher. Deus nos Amém. chama para ser assim. Então, vamos ler. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. O seu tá com eco, Éurica, elas estão avisando. Será que o seu Zoom tá ligado? Tá, não. Tá dando retorno? Não, eu já desliguei tudo. Já desliguei tudo já. Continua dando ainda? Mas dá para entender, meninas? O meu tá... Tá bom, já desliguei. Deixa eu ver aqui. Só não tem nada que... Então dá pra ouvir, né? Marli, dá pra ouvir. Vamos continuar então. Tá sem eco. Eu vou tirar os comentários, gente, porque agora a gente vai ter né? Tira os comentários aí, às vezes melhora um pouco. Aí hoje a gente vai focar em aprendizado, né? Então, versículo 11. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Antes do sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar, compra um terreno, planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela sempre está disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade, será eleito pelos cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Fala com sabedoria, ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares nesse mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor do que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. Então hoje nós vamos receber do céu essa graça que estava sobre essa mulher de negociar, de comprar. Vamos tirar a ideia do papel, né, Glaucia? Pode começar. Amém, glória a Deus. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. E exatamente, nós temos, essa é a mulher modelo da Bíblia, né, Éurica? Então nós temos muito para aprender. E durante a nossa caminhada com Deus, quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele, o Senhor vai nos dando, vai surgindo alguns desejos no nosso coração. E nós precisamos identificar o que vem do Senhor, né? Então, muitos projetos, muitas ideias, é o Senhor falando conosco, mas muitas vezes de uma forma sutil. A forma de Deus trabalhar comigo sempre foi assim, de uma forma prática, usando pessoas, usando palavras, alguma coisa que eu ouço, né? Não aquela coisa, alguém me revelou, aquela coisa extraordinária que você fala, nossa, essa foi uma confirmação. Não, Deus sempre trabalhou, pelo menos comigo, de uma forma muito prática. Então,
eu sempre, né, tô aqui sensível para ouvir o que ele tem para me dizer. E às vezes você, essas mães que estão aí conosco hoje, já tem o desejo no coração de iniciar algum projeto. E esse projeto, essa ideia, né, que nasceu no seu coração, ela pode ser um projeto, pode ser uma empresa, um novo negócio, né? Pode ser uma renda extra, pode ser uma empresa, um ministério, um movimento online, né? Porque hoje isso quantas vidas, quantas almas têm sido alcançadas através da internet, né? Então talvez, né, você queira fazer uma mobilização online, enfim, uma ideia. E esse workshop é exatamente para isso, para poder te esclarecer, te dar o pontapé inicial, para que você possa tirar essa ideia do papel. E para a gente iniciar, eu separei aqui para vocês, eu não sei se algumas de vocês conhecem ou já ouviu falar do Círculo Dourado. Esse Círculo Dourado é uma ferramenta utilizada para que as empresas possam trabalhar de uma forma com sucesso, né? Então, nós temos que primeiramente, esse desejo, essa vontade que você tem no seu coração, esse projeto que você tem que se fazer essas 3 perguntas, que é as perguntas chaves que vai ser aqui do nosso workshop hoje, que é o que, como e por quê. E normalmente as pessoas, elas começam, a maioria das empresas, negócios, mobilizações. Quando eu falar empresa, negócio, você vai imaginar aquilo que Deus te deu como projeto, amém? Seja um ministério, seja uma empresa, seja um comércio, né? Enfim, aquilo que você tá aí no seu coração. Normalmente as pessoas começam errado. Elas começam com o quê? O que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender bolo no pote. Eu vou criar um movimento online, um ministério, por exemplo, para casais. Então, eu já sei o que, né, eu vou fazer. E depois elas falam, como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar de tal coisa, vou precisar de tal ferramenta, eu vou precisar disso. E por último, ou muitas vezes, muitas empresas, negócios, nem sabem o porquê elas existem. Então, isso é muito importante a gente entender e entender e comunicar isso para o nosso público, né? Então, existem 2 formas da gente se comunicar com o nosso público, que é de dentro para fora, que é a melhor forma. Tá vendo que esse círculo, o porquê, ele tá lá dentro, depois vem o como e depois vem o que por fora, né? Então, essa é a melhor forma, a gente se comunicar com o nosso público de dentro para fora e não de fora para dentro, começar com o quê? Aquilo que você faz, né? Então, você tem que... A primeira pergunta é o porquê esse projeto tem que sair do papel. E se você já tem uma empresa, já tem um negócio, já tem algo em andamento, você se pergunte nessa manhã, o porquê eu existo? O porquê esse projeto? O porquê isso existe, né? Isso nos ajuda até a encontrar o nosso propósito em Deus, né, Glaucia? Exatamente, isso nos ajuda a encontrar. Então, nesse círculo, a gente vai ver exatamente o que significa essas 3 perguntas que nós devemos fazer. E quando você diz propósito, Érica, é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 empresas, por exemplo, muito grandes, que todas aqui conhecem, que elas se comunicam de formas diferentes, que é a Apple e a Samsung. São empresas que todas nós conhecemos e elas se comunicam de uma forma diferente. Por exemplo, a Samsung, ela se comunica com o seu público da forma de fora para dentro. Nós sabemos o que ela faz, o que ela faz de melhor, que é o quê? Fabricar celulares. E normalmente esses celulares, eles colocam... eles enfatizam duração de bateria, câmera boa, última geração. É isso que eles enfatizam. Então, eles enfatizam o que eles fazem. Já a Apple, ela enfatiza o porquê ela faz isso. Ela enfatiza o que é inovação. Dificilmente você vai ver uma propaganda falando dos recursos, do que... E às vezes, alguns celulares Samsung, por exemplo, tem uma câmera até melhor que Apple. Tem uma durabilidade, se cair no chão, ele vai durar mais. A bateria, o uso da bateria
da Samsung, da Apple, às vezes a Samsung é muito maior, mas e o porquê a Apple é líder de vendas, é líder naquilo que ela faz? Porque ela se comunicou com o seu público de dentro para fora, com o porquê. Qual que é o porquê deles? Nós queremos inovar e trazer como se você tivesse isso, você fizesse parte dessa inovação. Vê quando lança, por exemplo, um iPhone, é uma fila, porque as pessoas querem ter aquilo primeiro, né? Então, quando a gente se comunica com o nosso porquê, o que acontece? Nós geramos mais engajamento com o nosso público e mais fidelidade, porque as pessoas se identificam com aquilo que você acredita. Então, a Apple acredita em inovação, que vai estar sempre à frente. Quando fala que vai lançar, a gente já espera qual vai ser o grande diferencial. E muitas vezes as pessoas não largam a sua marca, o seu produto, mesmo se tem um concorrente com algo até melhor, com o que dele melhor, como o exemplo que eu dei dessa outra marca da Samsung. Então, por isso é importante a gente sempre trabalhar o porquê desse projeto, tá? Mas, normalmente, o que acontece? A maioria das pessoas tem em mente o que querem fazer. Quais são os produtos que vão vender e quais os serviços que vão oferecer. Então, esse é o grande erro, a gente começar com isso. Então, nós precisamos focar no nosso porquê, né? Então, prestem atenção nisso. A maioria das pessoas, a grande parte, começam com o quê? Algumas pessoas sabem como fazer, ou seja, aquilo que as tornam especiais. Poucas pessoas sabem aquilo que ela tem de diferente da sua concorrência. Poucas pessoas sabem extrair aquilo que ela tem de melhor para poder passar para o seu público. E, finalmente, poucas. Você viu que foram muitas, algumas e agora poucas. Ou praticamente quase zero das empresas, dos negócios, sabem o porquê fazem o que fazem. Então, nessa manhã, o nosso principal objetivo, nós acreditamos que você vai ser guiada pelo Espírito Santo para tirar essa sua ideia do papel e para você poder saber o porquê você quer fazer isso que está no seu coração. E esse porquê não tem a ver com dinheiro, porque isso é o resultado. Não foque nisso, mesmo que isso seja, nós precisamos, muitas mulheres hoje, a fonte de renda, a maior fonte de renda dentro da casa, muitas vezes hoje, principalmente aqui no Brasil, e infelizmente eu não sei como é a realidade aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil as mulheres, muitas mulheres ganham mais que o marido, estão na frente mesmo da casa, do sustento da casa, né? E é claro que quando você deseja, principalmente abrir um negócio, uma empresa, você está focando no recurso, mas isso não pode ser o principal, porque isso vai ser o resultado. Quando você foca no seu porquê, isso vai ser um resultado. Então, o porquê, ele trata-se de propósito, causa e crença. E quando a gente está no nosso propósito, gente, é bom demais. Quando você tem a sua fonte de renda, às vezes no propósito que você tem, quando você está num trabalho que você sente, né, confortável, eu acho que esse que é o objetivo também, a gente buscar em Deus o propósito e dele também ter a prosperidade financeira. Exatamente. Eu, por exemplo, vivo essa bênção hoje na minha vida. Por muitos anos, desde que a Manu nasceu, eu tenho a Manuela com 8 anos. Desde os 5 anos de idade, eu trabalhava fora, no mercado de trabalho das 8 às 18 horas, fazendo aquilo que eu não gostava, longe da Manuela, né? Passava a maior parte do tempo com o pessoal do meu trabalho do que com a minha própria família, né? Porque é isso que acontece. E fazendo aquilo que eu não nasci para fazer. Olha só. Por isso que nós precisamos buscar a direção de Deus. Deus não tem isso para nós. Deus tem a plenitude, a totalidade em todas as áreas da nossa vida. Foi aí que eu me descobri. Sempre gostei de criação, sempre gostei. Eu falei, por que não trabalhar com isso? Foi aí que eu comecei a fazer alguns serviços e montei hoje a minha agência, né, que se chama Blessed Comunicação. E eu atendo clientes, trabalho remotamente da onde eu estiver, se eu estiver de férias com a minha família, se eu estiver na minha casa, se eu estiver realmente no escritório, né? Eu tenho tempo com a Manuela, o meu sonho era levar e buscar ela na escola. E é isso, e isso tem acontecido, e é muito bom quando a gente vive o nosso propósito e faz disso uma fonte de renda, como você falou, né? E então, hoje nós vamos focar no porquê. Então, você anote o porquê.
né? O porquê que o... Travou? Não, né? O Agora porquê que o melhorou. meu projeto tem que sair do papel. Então, nós vamos começar pelo porquê. E por que isso? Porque gera engajamento e fidelidade, tá? Então, o passo número 1 para você tirar a sua ideia do papel é começar com o porquê. A Bíblia fala em Isaías 32, verso 8, mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Aqui está falando de propósito. Quando nós estamos vivendo e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, isso nos faz permanecer firme, não desistir. Então não é qualquer vento, não é qualquer tempestade, não é qualquer dificuldade que eu vou encontrar, porque principalmente na vida de empreendedora, gente, eu tô falando que eu passo a maior parte do tempo com a minha filha, que hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor, mas é fácil? Não, empreender não é fácil, não é fácil mesmo, mas se você está no seu propósito, se você tem certeza que é aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Eu sempre orei ao Senhor que eu queria fazer queria fazer algo que fosse nobre e relevante. Porque não adianta a gente... Meninas, e todas as artes lindas e maravilhosas que a gente faz no Mães que Oram, a Gláucia doa pra gente. Amém. Né, Gláucia? Isso mesmo, eu dou o meu tempo para o Ministério Mães que Oram, eu dou o meu tempo para a minha igreja local, também faço as artes da minha igreja local. E faço isso com uma... Nossa, por quê? Porque eu faço isso se eu não recebesse nada. E o meu trabalho, entende que o meu trabalho é um a mais. Quando eu recebo por isso, para mim é um a mais. Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, por isso que você precisa fazer planos nobres. E essa nobreza você só vai encontrar no Senhor. O Senhor vai lhe mostrar. E a gente vai te ajudar também aqui um pouquinho nesse workshop a descobrir hoje, né? E graças a esses planos nobres, a essa nobreza, o seu propósito, aquilo que você faz, é que você vai permanecer firme. Por isso que muitas pessoas começam um negócio, largam, muitas pessoas são conhecidas. Às vezes eu tô revendendo maquiagem, daqui a pouco eu tô fazendo bolo, daqui a pouco eu sou cabeleireira, daqui a pouco eu faço um curso de inglês e dou porque aula. a pessoa ela faz pelo dinheiro só. Exatamente, e ainda não encontrou o seu propósito em Deus. Além do seu propósito, aquela vocação, aquela habilidade que o Senhor deu que você pode achar como recurso, tá? Então, comece pelo porquê. Quando nós falamos do comece pelo porquê, você tem que primeiro já pensar no seu projeto e você já tem que escrever. Nós cremos. Então, já imagine aí o seu projeto e você vai escrever no que o seu projeto crê. Qual que é a causa dele? Qual que é o propósito, a crença? E aqui eu estou usando, obviamente, o Ministério Mães que Oram para poder exemplificar, para que você possa entender perfeitamente aquilo que eu quero dizer. Normalmente, nesse workshop, eu uso as referências da minha empresa, né? E hoje eu estou aqui usando do Mães que Oram porque realmente é um propósito lindo, maravilhoso e muito bem claro. E isso aconteceu muito antes de eu chegar no ministério. Então, isso já era muito claro, né? Desde que Deus deu essa visão para a Éurica, esse propósito, tudo é muito claro. Então, vou usar um ministério. Então, quando a gente fala do Mães que Oram, você vai pensar o quê? No seu projeto. Então, você vai escrever aí, nós cremos que o Ministério Mães que Oram crê no quê? Nós cremos no poder da oração, cremos que os filhos são herança do Senhor, que há poder nos joelhos que se dobram em nome de Jesus. É isso que o Ministério Mães que Oram crê. O que é a sua empresa? O que o seu projeto crê? No que ele acredita? Talvez você vai vender um produto, vai fabricar alguma coisa, mas de qualquer forma, no que você crê? Você crê que esse produto vai atingir pessoas, fazer diferença na vida das pessoas? Talvez você faça algo culinário e aquilo vai tornar o dia da pessoa mais especial quando ela comer. No que você crê? No que você acredita? Então você precisa escrever aí no que o seu projeto crê. Qual é a causa? Qual é o propósito? Qual é a crença? Porque aí o seu público vai se engajar com aquilo. O porquê que o Mães que Oram é uma bênção e nós temos alcançado cada dia mais mães? Porque as pessoas se unem ao propósito, aquilo que você acredita. Eu vou me unir àquilo que eu também acredito. Você está aqui nessa live hoje, você segue o Mães que Oram, por quê? Você também crê no poder da oração, você crê que os filhos são herança do Senhor e você crê que há poder nos joelhos que se dobram em nome de Jesus. Então, o seu projeto, a sua empresa também precisa estar claro aquilo que você crê, aquilo que o seu projeto crê. Ok até aí? Tô falando muito rápido?
A gente tá sem os comentários, você vai me mediando aí, amiga. Tá ótimo, tá ótimo. Tá Tô ótimo. Então agora aprendendo. nós vamos avançar pelo como. Lembram lá do círculo inicial? Nós começamos com o nosso porquê e agora nós vamos passar para o como. Então, avance para o seu como. Então, esse é o segundo passo. Lembra que nós estamos tirando o nosso projeto do papel da melhor maneira, que é de dentro para fora. Isso, avançar para o como, isso envolve a sua maior habilidade e vocação. Aquilo que você ama fazer e faz bem. Então, como eu vou manifestar o meu porquê? Como eu vou manifestar o meu propósito? Então, sempre quando a gente vai desenvolver o nosso como, nós estamos falando de habilidade e vocação. A palavra de Deus fala lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 30. Acho que está um pouquinho pequeno, mas eu vou ler aqui para vocês. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale, como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e energias que Deus lhe concede, a fim de que ele seja glorificado por meio de Cristo Jesus. Amém. Então talvez você fale, Gláucia, eu não tenho vocação, eu não tenho habilidade. Não deixa o inimigo colocar isso na sua mente. Todos temos, né? Todos. Se você acredita na palavra de Deus, você vai anotar esse versículo e ler todos os dias. A cada um de vocês, deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Então, todas nós temos habilidades e vocações que precisam sim ser. E quando nós mães encontramos sabemos detectar essa habilidade, a gente vai ajudar o nosso filho também a detectar a habilidade dele e a vocação. Porque todos os filhos, né? O meu filho passou por essa fase. Eu não tenho vocação de nada, eu não tenho nada. Era totalmente assim perdido. Então, para eles não ficarem assim, a gente tem que saber a nossa vocação. Eles têm que ver isso em nós. Então, se a gente aprende a detectar isso, gente, é muito mais fácil a gente ensinar os nossos filhos a detectar a vocação e a habilidade também, né? Exatamente. E então, qual é a sua pergunta? Para você poder avançar para o seu como, desenvolver esse seu como, né? O como do seu projeto. Você vai perguntar aí, fazer essa pergunta, anotar. Quais são as suas habilidades? Eu, por exemplo, eu trabalho com comunicação, com criação, mas comunicação engloba muitas coisas. Desde pequena, eu sempre fui muito faladeira. Nunca tive vergonha, nunca tive timidez. Isso é uma habilidade, é uma vocação que o Senhor me deu. Tem algumas pessoas que não têm isso, mas podem desenvolver. Depois, né, com oração, você tira essa timidez da sua vida e depois você fala até para uma plateia de 1000 pessoas. Mas isso com o tempo, você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, tem até cursos hoje de oratória, de como falar em público, e tudo isso é muito válido. Mas existem pessoas que já nasceram com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade, claro que eu preciso me aperfeiçoar cada vez mais, não tenho esse hábito de falar para muitas pessoas, mas é uma coisa que eu não tenho dificuldade de me comunicar. Aonde eu chego, se eu chego num salão de beleza, eu já tenho que, principalmente agora, né, que eu conheço o Mães que Oram, que eu faço parte, eu tenho que falar do Mães que Oram, eu tenho que falar de Jesus. Então, para mim, isso é muito fácil. Então, isso, talvez você esteja, qual habilidade que eu tenho? Eu não sei cortar cabelo, eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer essas artes que a Gláucia faz, eu não sei nem mexer no computador, não sou tecnológica. Não, às vezes a gente está pensando em algo, é algo simples. Isso que eu estou falando, esse modo de me comunicar, essa facilidade, isso é uma vocação. Né? Isso é uma vocação que o Senhor me deu. Então, eu preciso ver, dentro dessa vocação que o Senhor me deu, o que se encaixa? Eu sempre gostei de desenhar. Na época que lançou os computadores, né? Que faz tempo, tinha aquele programinha Paint, né? Que você desenha. E eu ficava ali, sabe? O Paint ficava ali desenhando, ficava fazendo. E sempre fui muito criativa, de gostar de pintar, Então, isso também é um dom, uma habilidade. E hoje eu exerço isso através do computador, dos programas, né? E faço isso né? Trabalho com design gráfico. Então, você precisa
perguntar aí e responder para você mesma quais são as suas habilidades, o que é aquilo que o Senhor, qual a vocação que o Senhor deu, que o Senhor te deu, aquilo que você faz com facilidade, né? Então, para você poder entender melhor, é aquilo que você faz com facilidade. Porque quando a gente faz o que a gente nasceu para fazer, a gente se sente alimentado. A gente se sente forte, né? O nosso corpo pode estar cansado, a nossa alma, o nosso corpo pode estar cansado, sobrecarregado, mas a nossa alma está sempre viva, mais do que nunca. Então, por isso você precisa saber. E a gente precisa envolver no nosso como aquilo que queima no nosso coração e a sua maior inconformidade. Por exemplo, a maior inconformidade do Ministério Mães que Oram. A maior inconformidade é o quê? A gente não deseja ver os nossos filhos longe do caminho do Senhor, não deseja que se cumpra a agenda de Lúcifer na vida dos nossos filhos. Essa é a maior inconformidade do ministério. Então, qual a sua maior inconformidade? Né? Eu, por exemplo, a minha maior inconformidade dentro do meu trabalho é poder ajudar... não deixar os pequenos empreendedores pagarem muito caro por serviços que você está começando o seu negócio agora. Então, você às vezes não tem um investimento, você não tem um valor muito alto para investir em propaganda, em publicidade. Então, a minha maior inconformidade é poder atingir esses pequenos microempreendedores, essas pessoas que estão começando. Então, não me conformo que eles não façam marketing, que eles não tenham uma agência de publicidade por trás por falta de recurso financeiro. Essa é a minha maior inconformidade. Então, isso hoje em dia é caro demais, né? Nossa, é caro demais. Exatamente. Então, eu não me conformo com isso. Eu falo, não, eu preciso ajudar essa pessoa que está começando, eu preciso... Então, qual é a sua inconformidade? E por último, como eu falei, por último não, que eu já tinha dito, qual a sua maior habilidade e vocação? Aquilo que você ama fazer e faz bem feito, né? Tem coisas que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, tem coisas que você já faz naturalmente bem feito, tá? Então, quando a gente fala do nosso como, a gente já começa com um verbo de ação. Então, como? Como quer dizer, como eu vou manifestar o meu propósito? O que eu vou fazer para manifestar a minha crença, que é o meu porquê? Como eu vou fazer isso? Então, a gente precisa materializar o que a gente acredita em ação. Então, sempre começa com um verbo de ação. Por exemplo, como que o Mães que Oram manifesta que a gente acredita no poder da oração, que há poder nos joelhos que se dobram e que os filhos são herança do Senhor? O que a gente faz aqui no Mães que Oram? Nós influenciamos, já é um verbo de ação. Então, aí no seu projeto, você vai trocar por... Você vai mobilizar, treinar, investir, inspirar, vender, consertar, ajudar, né? Então, aqui nós influenciamos mães a usufruírem dos benefícios da oração e da leitura bíblica. Então, o nosso como é isso. Nós manifestamos o nosso propósito, aquilo que nós acreditamos dessa maneira, influenciando mães a usufruírem dos benefícios da oração e da leitura bíblica. Amém? Tá tudo Amém. certo por aí? Glória a Deus. Muito entendi. Eu creio que em nome de Jesus muitas pessoas vão encontrar a vocação hoje, viu? Nossa. Exatamente. Em nome de Jesus, eu creio. Então, a gente precisa utilizar esse verbo aí de ação para poder desenvolver o nosso como. E olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 4... a gente já leu esse, né? 1 Pedro 4,3, nós já lemos. Isso que a gente fala das habilidades. Então, a gente vai colocar a nossa habilidade... A gente vai colocar a nossa habilidade em prática, né? Fazendo o nosso como. Como que a gente coloca aqui no Mães que Oram? As nossas habilidades, influenciando mãe. Então, cada uma aqui usa as suas habilidades para influenciar as mães a usufruírem dos benefícios da oração e da leitura bíblica. Agora, nós vamos passar para a parte visível do seu projeto, daquilo que Deus te deu. A parte aparente, que é o quê? Lembra lá do círculo no começo? As pessoas começam por isso e, na verdade, nós estamos terminando por isso. É assim que nós temos que... Essa é a sequência. Então, o que acontece? O que materializa o que acreditamos. Que é o que? A ação. A Bíblia fala, lá em Tiago 2,17, a fé que não se manifesta por meio de obras é morta.
Então, olha só, as duas primeiras partes, que é o porquê e o como, elas são partes fundamentais, são fundamentos, são as colunas do seu projeto. Quando alguém entra na nossa casa, as pessoas conseguem enxergar as colunas? Não. Mas ela é um fundamento. Se não tiver, a casa vai abaixo. E é isso que acontece muitas vezes com um projeto. Por isso que você inicia alguma coisa, não dá certo, ai, não deu certo, aí talvez eu não nasci para isso, eu vou ficar no meu emprego mesmo, vou ficar vivendo o sonho dos outros, vou... Não. E não, Deus tem algo maior para nós. Quando nós sabemos exatamente o porquê e como nós vamos manifestar isso. Então, aquilo que a gente não vê, mas sustenta o nosso projeto, é o porquê e o como. E agora nós vamos falar o quê, que é a parte visível, que o seu público vai ver. O erro é a gente começar por ele, mas ele é muito importante também. Deixa eu... Então, o quê? Você vai anotar aí quais as ferramentas vão manifestar o meu porquê. A sua crença, aquilo que você acredita. Qual ferramenta dentro do seu projeto você vai utilizar para manifestar o seu porquê? Então, como nós estamos aqui falando do nosso amado Ministério Mães que Oram, nós vamos dar o nosso ministério de exemplo. Então, o que nós fazemos? Que isso é o que todo mundo vê. Talvez você é seguidor aqui e talvez você não conhecia o nosso porquê e o nosso como. Né? Tá fazendo tudo de uma vez, Gláucia. E olha que ela não tinha me apresentado isso, gente. Então, achei maravilhoso. Então, e talvez você não conhece, não sabia disso. Por quê? Porque isso fica um pouco escondido, né? Fica um pouco. Isso quem tem que ter a real consciência disso é você que criou esse projeto, aquilo que Deus te deu, você que é a mãe da criança, digamos assim. Então, isso você tem que estar muito claro para você. Agora, o que tem que estar muito claro é o quê? Então, o que a gente tem feito para poder materializar o nosso porquê e o nosso como? Então, quais as ferramentas que nós temos usado? Primeiro, é o treinamento Mães que Oram, para abertura de novos grupos. Então, essa é uma ferramenta que o Ministério tem para que você possa se engajar com o nosso porquê e com o nosso como e, assim, fazer parte da família Mães que Oram. Então, o treinamento é uma das ferramentas. Quais outras ferramentas que nós utilizamos aqui? As redes sociais. Hoje, por exemplo, né, esse workshop está sendo feito aqui pelo Instagram. Nós temos uma quantidade de seguidores nas redes sociais relevante, né? Nós usamos o Instagram, o Facebook, o YouTube, e é esse canal que a gente usa para manifestar a nossa crença, para manifestar o nosso propósito. Então, isso se encaixa dentro do seu negócio? O seu negócio precisa, talvez, treinar, se o seu propósito é treinar pessoas, o seu negócio, a sua empresa precisa estar nas redes sociais para manifestar aquilo que você acredita, porque as pessoas têm a mania de generalizar tudo. E não é isso. Cada projeto é único, você é única. Se nasceu um projeto no seu coração, o seu projeto é único, mesmo que você tenha concorrentes, mesmo que você tenha pessoas que faz exatamente aquilo que você faz, mas você é único. Então, você vai ver o que se encaixa no seu projeto. Não é porque deu certo no Mães que Oram que vai dar certo no seu projeto. Não é porque que deu certo na minha empresa que eu uso X ferramenta que você também tem que utilizar no seu. Não. Por isso, você entendendo a sua crença, o seu propósito, você vai poder usar as ferramentas corretas. Então, aqui também nós utilizamos o site e o blog, né, para poder manifestar, onde as mães podem ali consultar textos maravilhosos, devocionais, né, que nós influenciamos mães. Então, nós usamos esse recurso para isso. Hoje nós temos os nossos e-books, nós temos os materiais de apoio, que é tudo aquilo que a gente faz o download, que vocês, né, são as orações, o circuito da Bíblia, tudo isso que a gente utiliza. Nós temos também a conferência Mães que Oram, que é uma ferramenta que a gente manifesta o nosso porquê para o maior número de pessoas juntos possíveis presencialmente. Agora, em agosto, a gente vai ter online também, né? Nós temos também um ateliê Mães que Oram, que a gente faz? A gente também manifesta o nosso propósito através do quê? Das nossas blusas, através das gargantilhas, através dos quadrinhos, das capinhas de celular, enfim. São os produtos que nós utilizamos. Assim, eu tenho muita experiência com a blusa, experiência com Deus mesmo, que pessoas já conheceram Jesus. A gente estava viajando e a gente parou num restaurante, estava eu e a Leninha. E porque nós estávamos com a blusa,
teve uma mãe que chegou e ela achou interessante aquela blusa, pediu oração para o filho dela, que o filho dela estava preso, pediu oração para o filho dela e ela, assim, confessou Jesus como Salvador dentro do banheiro da lanchonete por causa de uma blusa. Eu me lembro muito bem, estava com vocês nessa viagem. Aí, não estava exatamente no momento, mas eu estava, né? E a gente saiu pela cidade de Espera Feliz, você viu, com as blusas e todo mundo ficava olhando. O rapaz do salão pediu oração. Pede oração. Quando eu oro pelos meus filhos. Nossa, então você ora pelo meu? Eu estou manifestando, a partir dessa blusa, eu estou manifestando aquilo que eu acredito. Eu estou desenvolvendo o meu como eu vou fazer isso, né? Então, nós também temos a Escola Bíblica de Mães hoje, que são cursos online. É uma ferramenta onde a gente manifesta o nosso porquê, manifesta a nossa crença. Então, não utilize ferramentas que não tem nada a ver com o seu propósito. Como eu falei, isso aqui é do Ministério Mães que Oram. Talvez muitas dicas você pode pegar para o seu negócio, para a sua empresa. Acho que eu vou fazer uma conferência lá na minha empresa, eu vou reunir. Ótimo, se isso tem a ver com o seu porquê, vai. Mas se não, não. Então nós precisamos saber porquê. Não é porque tá na moda, não é porque dá dinheiro, não é porque o outro faz. Você não pode ser incoerente com o seu propósito. Hoje nós precisamos, e o que as pessoas necessitam, buscam, o público busca é o quê? A autenticidade. Né? Então, nós precisamos manifestar o nosso porquê com algumas ferramentas. E isso é o que nós fazemos. Então, entende que isso veio por último. E isso aqui que a gente falou do Mães que Oram é o que está visível para todos. Muitas vezes... Tem outro exemplo também, que tem muitas pessoas que falam assim, mas você não fala, às vezes, para os pais. E a responsabilidade dos pais? O propósito do Mães que Oram não é falar para pais, é falar para mães. Isso! E a gente vai falar agora do público-alvo. Isso a gente vai falar disso agora. Que é outro passo para você. Então, você precisa ter tudo isso muito claro para o seu negócio, para o seu projeto ter sucesso, ser abençoado, ser próspero. E quando a gente fala próspero, não é somente financeiramente, fazer aquilo que você ama, você ter sucesso, ter prosperidade, ser realizada. Você precisa. Isso é um passo a passo muito importante para que você consiga tirar essa ideia do papel. E o nosso próximo tema agora desse workshop aqui é exatamente esse. Conhecendo o seu público-alvo. Então, depois que você já sabe, eu acredito aí, que se você tem um desejo no seu coração, você já sabe muito bem o porquê, como e o que você vai fazer para tirar ele do papel. Amém? Eu acredito que sim. Os comentários estão desativados, mas eu acredito que você tá louca aí para falar. Gláucia, glória a Deus. Então, nós vamos abrir para perguntas no final, viu? Isso, no final. Mas eu acredito que você esteja aí. Então, anotou isso, escreveu tudo o que você crê, tudo o passo a passo. Qual que é agora a próxima sessão? Conhecer o seu público-alvo, né? Então, primeiro, a gente não pode generalizar o nosso público. Quando você amplia muito, você não fala com ninguém. Quem fala com muitos, acaba falando com ninguém. Então, olha só, você tem que ter no máximo três escalas, digamos assim, né? Por escala, qual é o meu público-alvo? Então, do Mães que Oram, por exemplo. Você vai fazer isso aí do seu projeto. Primeiro, mulheres. Mulheres já não entra homens. Concorda? Não entra crianças. Muitas vezes também a gente tem... vocês têm dicas para criança? Não, isso não é o objetivo. Não é, Eurica? Você pode falar melhor. Tem pessoas que falam... As pessoas falam assim comigo. Então a gente vai adotar uma criança para a gente poder orar. Não, amiga, às vezes que eu voltou. tive as pessoas, de tantas pessoas falarem, eu perguntava ao Espírito Santo de Deus: Deus, qual é a direção que o Senhor tem para mim? E ele foi clareando todas as coisas. Então, não, é isso. Você cuida de mães, você cuida da mãe. Entendeu? Porque você cuidando da mãe, a mãe estando bem, ela vai dar uma boa educação para o filho, ela vai se fortificar para poder orar pelo filho. Então, não falamos para as mães. E outra coisa, a gente não vai salvar o problema, não vai resolver o problema do mundo. Exatamente. Eu vou resolver o problema daquele para que eu fui chamada para fazer, né? Qual que é o nosso como? Influenciar. Como nós vamos fazer
o nosso propósito de serviço, influenciando as mães. Nós vamos te influenciar, não vamos resolver o seu problema. Nós vamos influenciar você a buscar a Deus através da leitura bíblica, através da oração. Você vai ter o seu relacionamento e assim as respostas que você tanto tem aí sobre a maternidade. Não é isso? Então, nessa escala, qual que é o público-alvo? Mulheres. Segundo, mães. Porque mulheres, gente, mulheres nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos solteiras, nós temos... Não. Qual que é o segundo público-alvo aqui nessa escala? Mães. Então, nosso público-alvo, mulheres, mães. E nosso terceiro, que é o máximo que você tem que ter para poder enxugar bem o seu público, para saber exatamente para quem você está falando. É mulheres, mães que conhecem ou desejam conhecer Jesus. Então, mulheres já cristãs, né? Que já exercem a sua fé, que já confessaram o Senhor Jesus. E também aquelas que desejam conhecer. Nossa, eu nunca orei pelo meu filho, eu gostaria de orar. Eu nunca li a Bíblia, eu gostaria de orar. Nossa, eu não tenho esse relacionamento com Jesus, eu gostaria de ter. Esse é o público-alvo. Então, anote aí numa escala de 1 a 3, isso é o máximo do seu público. Talvez o seu público são jovens, universitários e que pretendem morar sozinho. Não sei, a empresa que você está montando, esse é o seu público. Então, no máximo, na escala, no máximo 3, certo? Para você poder conhecer aí o seu público-alvo. Então, depois que você faz essa escala aí do seu público-alvo, você vai montar o seu avatar. O que é um avatar? Você vai pensar na pessoa mesmo do seu público-alvo. Você precisa desenhar e anotar. Anotar o gênero, idade, classe social, escolaridade, regionalidade, dependendo do produto que você vende ou oferece, da região, isso influencia muito, né? Você não consegue, por exemplo, vender picolé o ano inteiro no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Fica meio fora, mas já no Nordeste é o ano todo que você consegue vender picolé. Então, a região também é muito importante você saber do público. Isso quando se trata de empresas, de vendas, né? Não de ministério como o nosso. O nosso tem até fora do Brasil e glória a Deus por isso, né? Então, o tempo todo você vai escrever, vai produzir, vai criar pensando no seu avatar. Pensando na pessoa que você desenhou ali, que é o seu público, né? E outra dica E é muito importante também, Glaucio, na hora que a pessoa fizer essa pergunta e trazer qualquer projeto, empresa, ministério, ela tem que trazer uma solução para um problema. Eu acho que quando a pessoa traz uma solução... A gente está muito alinhada. A gente está muito alinhada. Mas a gente é assim, A Glaucio. gente é assim, né? Pode falar, eu te interrompi. É que eu não aguento. Aí, quando você está dentro do seu propósito, você atrai as pessoas que realmente estão naquele propósito também, né? É assim que acontece com a gente e que acontece também na empresa. Mas eu acho que você vai ter mais probabilidade de ter sucesso no seu negócio, no ministério, quando você traz uma solução para um problema, uma solução para alguém. Né? Aconteceu isso comigo também no chás. Por exemplo, eu trouxe uma solução para mim. Eu estava com o meu problema, minha saúde estava toda desregulada. Então, fazer o uso dos chás para mim trouxe solução para um problema que eu estava passando. Então, é muito mais fácil quando você leva a solução para a pessoa. Sim, e a chance de você ter sucesso, de alcançar o seu objetivo na parte do chás, por exemplo, que é o self-love, né? Não estamos falando de mães que oram agora, do self-love, que é aquilo que você faz. Você conhecendo a necessidade e trazendo a solução, o que gera? Gera o que você está esperando, um retorno financeiro, que é a venda dos chás e o retorno. Além de você ajudar a pessoa, entende que o retorno financeiro, que isso é por último. Então aqui, por isso que eu coloquei aqui nesse slide, sonho versus dor. É isso que você precisa conhecer do seu avatar. Nossa, achei fantástico isso, sonho versus dor, gente. É isso! Porque se você conhece os sonhos do seu público, o que seu público sonha? Aqui no Ministério Mães que Oram, por exemplo, nossa, eu sonho em ver meus filhos na presença de Deus. Eu sonho ver meus filhos cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. Eu sonho que meus filhos, sabe, serão homens e mulheres de Deus, segundo o propósito que o Senhor tem para eles. Então, nós vamos falar, nós vamos trabalhar da melhor forma para servir as pessoas referente ao sonho dela. Esse é o seu sonho? Então, nós vamos usar ferramentas para que você possa trabalhar em direção a esse sonho.
que é o quê? A solução. Quando a gente fala de empresa, a solução que você vai trazer para o seu cliente, aquilo que o seu cliente necessita. E quando a gente fala de dor, qual é a dor? Qual é a dor? Qual a dificuldade? Qual a necessidade do seu cliente? Então, a gente precisa avaliar muito isso. Você muito bem colocou através do self-love. É isso mesmo. Quando você identifica o sonho e a dor, a necessidade traz uma solução para o seu cliente. Isso é fantástico. E aí o retorno vem depois. Então, nós precisamos investir os nossos esforços, criatividades e recursos, os recursos, tanto aquilo que você já tem como recursos financeiros, no público certo. Amém? Podemos continuar? Então, depois que a gente já sabe qual é o nosso público-alvo, qual é o nosso avatar, você já escreveu aí qual a maior necessidade, qual o sonho do seu público. Agora você precisa escolher um nome para esse projeto. Entende que esse projeto está tomando forma, ele está saindo. Eu acredito que muitas anotações aí no caderninho de vocês estão que estão. E é isso. Então agora nós vamos escolher um nome para esse projeto. Isso é fundamental. Isso é muito importante. E eu tenho algumas dicas para te ajudar a escolher o nome do seu projeto, que são dicas rápidas, tá bom? Então, ó, o nome do meu projeto tem que comunicar o meu propósito. Lembra do propósito lá na frente? Qual que é o nosso propósito? Nós cremos no poder da oração, que há poder nos joelhos que se dobram e que os filhos são herança do Senhor. O que nós somos? Qual o nome do nosso propósito, do nosso ministério? Mães que oram. É isso que esse é o nome. Então, o nome do meu projeto, da minha empresa, do meu negócio, do meu ministério, tem que manifestar o meu porquê. Tem que manifestar. Então, às vezes você gosta do nome do seu cachorrinho. Você não teve um filho e fala, se eu tivesse um filho seria esse nome. Já que eu não tive, vou colocar o nome na minha empresa desse. A gente vê cada nome que você fala, qual o propósito disso? Não existe um propósito. Eu gosto de Lili. Lili Doces. Você chama Liliane? Não, eu gosto. Não, nós não temos que trabalhar com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós gostamos, mas nós temos que manifestar o porquê, aquilo que nós acreditamos. E o Ministério Mães que Oram, como exemplo, tá muito claro o nome do ministério, né? A pessoa ela tem que olhar aquele nome e ela já tem que identificar qual é o seu propósito. Exatamente. Sem você falar nada, se você só falando o nome da sua empresa, a pessoa tem que identificar. Exatamente. Aqui, ó, seu público pode declarar o que é. Então, para você criar um nome que as pessoas se identificam, crie um nome que as pessoas vão poder declarar que ela também é, que ela também acredita naquilo. Por exemplo, eu sou uma mãe que ora. No caso da minha empresa, eu sou blessed, eu sou abençoada, a minha empresa, né? O meu negócio, depois das consultorias, depois das artes que a Glaucia vai me fornecer, depois daquilo que a Glaucia vai fazer, nossa, eu acredito que aqui vai ser abençoado. Eu sou isso, a minha empresa é isso. A pessoa consegue declarar, o meu público consegue declarar o que ele é. Então, é muito importante isso também, né? E aí tem algumas dicas práticas para vocês poderem na construção do nome. Fácil pronúncia. Não adianta ser um nome muito comprido. Então, nomes curtos, uma ou duas palavras no máximo. Aqui no caso, Mães que Oram, nome da minha empresa, Blessed Comunicação. Não adianta muito, né? Que as pessoas depois não conseguem, né? Não conseguem falar e elas não se identificam. Aquilo que as pessoas não conseguem, aí elas já criam um bloqueio, já acham que é muita coisa para elas, né? Então, anote todos os nomes que vier à sua cabeça. Isso, anote, pesquise, né? Invista tempo, vê se esse nome que você está pensando, ele já tem um YouTube, já tem um Facebook, já tem um Instagram com esse nome, já tem um domínio de um site com esse nome. Gaste tempo, né? Criando outro se já existe. Deus nos deu criatividade, nós somos únicas. Eu gosto tanto desse nome, mas já tem. Vou fazer assim mesmo. Ou, então, já desisti do meu projeto por aí, porque meu nome... Não! Ore ao Senhor, peça a revelação dos céus e Ele vai te dar aquilo que não existe e que vai ser único, porque você é única, né? E vamos falar sobre... que tá acabando o nosso tempo aqui na live, né, Erika? Já estamos acabando. Ela continua.
Ela continua. Então, Aqui não estamos tem no passo do não. nome. Amém, glória a Deus. No passo do nome. Então, criou o seu nome, essas são algumas dicas. E é claro, talvez, ai, Glaucia, minha empresa já existe, eu já comecei com um nome, realmente, assim, ela não comunica o meu porquê, não comunica. Tudo bem, não é por isso que agora do nada você vai. Não, dá pra. A gente Você consegue pode fazer criar uma frase embaixo. isso. Você pode colocar o nome da empresa e uma frase. Eu tinha uma loja de brinquedo, aí eu colocava, por exemplo, no Self Love eu coloquei: crie a vida que você ama. Ai, que lindo. Você é muito criativa. Você cria a vida que você ama, né? Eu tinha uma loja de brinquedos, ela chamava Brinque Toys, né? De brincar, mas a gente falava assim, um mundo de brinquedos. Exatamente, você pode criar o seu slogan. Então, se você já tem um nome, Glaucia, agora. Ai, participei desse workshop hoje, e agora? Como que eu vou. Não, você não vai mudar o nome da sua empresa, não vai mudar as redes sociais. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas tente ao máximo associar o nome ao seu propósito. Amém? Se você está tirando essa ideia do zero, está começando do jeito certo. Então, faça isso. Fácil pronúncia, nomes curtos e que a pessoa consiga declarar: eu sou, eu gosto, eu faço. E a pessoa que já tem o nome da empresa coloca um slogan, né? Exatamente. E para o seu projeto sair do papel de verdade, para sua ideia sair do papel de verdade, é necessário criatividade e inovação. Muitas aqui, às vezes, nas lives comentam: não sou tão criativa, não sou. Primeiro, a partir de hoje, você não vai mais declarar isso com seus lábios, nem com o seu dedinho aí digitando. Né? Que hoje é assim, a gente não pode falar só de declarar, tem que ser, porque não declara com a boca, mas digita nas redes sociais, né? A mesma coisa. Então, a partir de hoje, você não vai mais declarar isso, porque nós somos, sim, criativas. O nosso Deus é um Deus criativo. Eu nunca vou me esquecer um exemplo maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer o marido da Eurica, uma pessoa muito especial, o Miguel, lá na nossa conferência. E ele falou, e a gente estava falando, né, sobre isso, a gente se identificou muito, nós três, porque nós somos criativos, né, nós somos pessoas, né? E ele falou: Glaucia, você já imaginou como o nosso Deus é criativo? Olha os peixinhos, as cores dele. Isso eu nunca vou me esquecer, porque é verdade. Gente, quantas espécies de peixe que existe? Você já parou para pensar nas cores, no desenho, no formato, no layout que o Senhor fez? Gente, no tabernáculo, quando Deus foi, né, foi dando direções do tabernáculo, quando na Apocalipse se fala sobre a cidade que nós vamos morar, a Nova Jerusalém, são muitos detalhes. Muitos detalhes. Então, o nosso Deus é criativo. E a palavra do Senhor fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, você também é criativa. Você tem esse poder, esse dom dentro de você. O que você precisa é aperfeiçoar ele cada dia mais. Então, os criativos... mas existe uma diferença entre criatividade e inovação. Os criativos, eles têm ótimas ideias. Mas os inovadores colocam as ideias em prática. Por isso que para sua ideia sair do papel, você não basta ser somente criativa, você vai ter que ser inovadora, tá? Então, você tem que entender isso. Aquilo que tá dando certo hoje, gente, não vai dar certo amanhã. Nossa, Glaucia, tá profetizando. Não. Olha só o que nós estamos vivendo. Eu tinha loja de varejo de brinquedo, gente. A maior loja de brinquedo do mundo, que era a Toys R Us, com não sei quantos mil funcionários, ela foi à falência. Por quê? Porque agora as pessoas estão comprando tudo pela internet. Então ela acabou no mundo inteiro. Nos Estados Unidos todo tinha Toys R Us. Acabou. Exatamente. Então nós temos que ter a consciência. Isso não quer dizer que, nossa, não. Nós temos que ter a consciência de que o que eu tô fazendo hoje não vai dar certo amanhã. Não vai. Então, por isso que a gente tem que sempre estar inovando, né? Então, aquilo que funciona hoje não vai funcionar amanhã. Essa modernidade, essa tecnologia, as coisas estão avançando muito rápido. Então, o método que a gente utiliza hoje no seu negócio, no seu projeto que você vai iniciar hoje, não vai servir para você usar ele para sempre. Isso é fato. Então, por isso que nós precisamos... igual a fé, né? A gente precisa todo dia. A fé de ontem não vale para hoje, gente. Não vale para... Pronto, exemplo maravilhoso. Nós somos Tem que ter fé hoje para viver hoje.
Exatamente. E assim vai ser no seu projeto, no seu negócio. Então, eu faço assim. Então, se você continuar assim, não, as coisas, o seu público muda, o mundo muda. E agora eu vou dar 5 dicas. Deixa eu ver se aqui o meu slide. Tá dando certo os slides. Tô tão feliz, gente. Essa live tá muito chique, não tá, amiga? Tá dando certinho os slides. Vamos lá, ó. 5 dicas para ser um inovador, né? Gláucia, eu mal acho que eu sou criativa, quanto mais inovadora. Aí você tá querendo demais. Não, você vai ser Mas inovadora. não, ninguém tá falando isso mais. A gente não vai declarar isso mais. Você já tá Isso, falando, não, eu então, sou inovadora, eu sou... isso. Eu sou criativa, eu sou inovadora. E agora nós vamos aprender juntas 5 dicas para você ser inovadora, para você inovar na sua ideia, no seu projeto. Então, primeiro, um inovador, ele identifica um problema. Toda invenção é uma inovação, é uma solução de um problema. Quem criou o carro, inovou a carroça. Existem as carroças, né? Os cavalos. Então, a pessoa o quê? Ela identificou um problema. Nossa, os cavalos... Não sei, gente, estou aqui falando, mas, né? Não, mas Os cavalos tem uma cansam. história muito interessante do Ford, gente. Que o Ford, ele fez aqueles carros em série e ele colocou porque na administração de empresa, eu fiz o curso de administração de empresa, tem uma matéria no curso de administração que veio do Ford. Que ele fez aqueles carros em série, que ele aumentou o horário, ele detectou que o funcionário, que ele trabalhava, se ele trabalhava muito, 100 horas de descanso, ele não produzia o suficiente. Então, foi ele que colocou 1 hora de descanso, foi ele que colocou o funcionário ser bem remunerado para que ele trabalhasse com mais vontade. Então, tem um livro que eu li na faculdade que é assim magnífico, que chama... e ele tirou isso da Bíblia, porque Ford era um homem cristão. Eu achei tão interessante quando eu li, que ele fala assim do espírito capitalista. E ele tirou toda a administração da empresa dele, que vem por anos, gente. O carro Ford vem por anos. E ele tirou da Bíblia, porque ele era cristão, a maneira como ele administrava, e se transformou em uma matéria hoje, que estuda toda a administração, né? O curso de administração tem uma matéria que é só dele, que foi ele que criou. Depois eu vou até pesquisar, gente, sobre isso. Vê como a gente aprende junto? Foi nos stories. Eu vou colocar nos stories o nome desse livro. E ele fala sobre biblicamente falando, como que ele fez essa série, colocou um custo menor e investiu mais no funcionário. E olha só, o que gerou no coração desse homem? A inconformidade. Então, ele identificou um problema, ele não se conformou com aquilo, então ele buscou uma solução. Então, a primeira dica para você ser uma pessoa inovadora é isso. Você vai identificar o problema do seu público e trazer uma solução. É a mesma coisa. Quem criou a lâmpada identificou o quê? Identificou uma inconformidade de viver com velas, com lampião, com... Não, então... Aí veio a invenção da lâmpada. Então, nós precisamos identificar. Você não pode reclamar. Mas tem esse problema. Reclamar não adianta. Então, nós vamos reclamar ou inovar. Escreva aí se você está anotando. Eu vou inovar. Eu não vou reclamar. Segunda dica para você ser inovadora. Identificar os seus recursos. Isso é muito importante. Muitas pessoas veem isso, Érica, como uma desculpa, né? Então, elas enxergam assim. Quanto menos recursos eu tenho, principalmente financeiro, menos possibilidade eu tenho de tirar o meu negócio do papel. E isso é uma grande mentira. Porque quanto menos recurso a gente tem, mais possibilidade da gente o quê? Inovar. Da gente usar aquilo que a gente já tem. Então, comprar soluções prontas é isso o que as pessoas fazem, que as pessoas querem, comprar a solução pronta. Seja mão de obra, seja... por exemplo, igual, eu quero abrir meu projeto, mas olha, eu não tenho quem faça o design. Se reinvente, hoje tem tantos aplicativos, eu sou muito segura com aquilo que eu faço. Tem clientes que falam, Gláucia, olha, eu não vou poder fechar esse pacote tal, o que você me indica? Olha, tem um aplicativo tal, você vai lá,
Você vai fazer uma arte Eu sou maravilhosa? prova disso, tá? Porque eu já tive recurso nenhum e fazia tudo. Pode olhar lá as artes que tá mais ou menos, foi eu que fiz. As que tá show é a Glaucia. Mas eu não deixava de fazer. Mas é isso. Mas você não deixou esse pouco recurso, você não tinha pessoa, talvez não tinha um recurso financeiro, você não tinha pessoa especialista para fazer aquilo, mas você não deixou o seu propósito, o seu porquê, a sua ideia paralisar por conta disso. Você não usou como uma desculpa, você inovou. Vou ver qual aplicativo aqui que eu uso, vou mexer, vou fazendo aqui, coloco a letra tal, a cor tal, tá ótimo, vou postar. E é isso. Então, não se apoie nas desculpas de não tenho mão de obra, não tenho pessoas que faz, não tenho dinheiro, tenho pouco tempo. Pouco tempo, então, essa desculpa é a principal, né? Então, o que acontece? Quando a gente identifica, quando a gente tem menos recurso, a gente se obriga, a gente nos obriga a ter um senso de urgência e criar algo mirabolante. Se você já tem tudo na mão, então é fácil. Eu já tenho dinheiro para investir, já vou contratar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Quando você não tem, não. Aí que saem as ideias mirabolantes, porque você não tem e você precisa inovar. E Acho que é que tira o melhor de nós, né? Retira o melhor de extrai. nós. Exatamente. Extrai o melhor de nós. O meu filho teve uma época que a gente teve uma posição social muito boa. A gente dava tudo para ele, tudo. Então ele acordava a hora que ele queria, não fazia nada. Quando é agora que a gente passou por uma situação muito difícil e ele teve que correr atrás, quando foi outro dia, ele falou assim: mãe, a sensação de eu estar conseguindo conquistar é muito boa. Se eu fosse olhar para trás antes, eu não queria aquela vida, porque eu queria conquistar, eu queria saber. Então isso amadureceu ele demais, gente. Então, e é Porque comprovado extrai o melhor. cientificamente, extrai o melhor, e é comprovado, Érica, que o nosso cérebro funciona com senso de urgência. Então, assim, eu preciso, igual ele tá, né, chegou na idade, ele quer ter as coisas dele, ele precisa desenvolver, ele precisa ter o carro dele, ele precisa ter uma profissão. Então, o senso de urgência, o nosso cérebro funciona com esse senso de urgência, e é aí que saem as melhores ideias, e é aí que a gente inova, né? A terceira dica para você ser uma pessoa inovadora aí no seu negócio, no seu projeto, na sua ideia, é não ter medo de falhar. O medo paralisa, o medo tem paralisado pessoas. E é tudo que o inimigo quer. Talvez você está na igreja, talvez você tenha um relacionamento com Deus, talvez você conhece o Senhor Jesus já há muitos anos, mas você tem deixado o medo te paralisar, de iniciar algo novo, de tirar a sua ideia do papel. Então, nós declaramos hoje, em nome de Jesus, que esse medo vai cair por terra. Medo é covardia, né? Igual lá no livro, é medo e covardia. Covardia para você ir e outra. Uma das coisas que mais paralisa pessoas hoje, né? Por isso que eu tô falando isso, porque eu já fui muito paralisada durante muito tempo, é ter medo do que os outros vão pensar. Isso. Gente, eu fui paralisada muito. Olha, já falaram que uma Esquioro estava virando uma marca. Já falaram inúmeras vezes. E eu ficava dando assunto para essas pessoas. E teve um dia que Deus falou assim comigo: é uma marca mesmo, tá marcando a história de muitas pessoas. Por quê? Porque eu tinha certeza que aquilo é o que Deus queria para minha vida. Então eu fechei o ouvido para esse tipo de comentário. Então a gente não pode. Uma das coisas que nos paralisa é o medo do que as outras pessoas vão pensar. Exatamente, porque o que as outras pessoas pensam, as pessoas estão nos avaliando e a gente tem medo de falhar, medo de não corresponder àquilo que elas estão pensando de nós. Mas quando você vive para o seu propósito, gente, lembra lá do começo, o porquê, qual o que você acredita, a sua crença, é isso. A gente vai seguir olhando para isso. Nós vamos ter olhos de pombo. Sabe que olhos de pombo? O pombo, ele só consegue ter ele não tem uma visão multifocal, ele tem uma visão fixa. Então, que a gente possa ter esses olhos de pombo para o Senhor Jesus na nossa vida espiritual e no nosso projeto, para o nosso porquê, para o nosso propósito. Então, as pessoas que inovam, elas sempre fazem algo completamente diferente da massa e elas serão criticadas. Elas serão criticadas, invejadas, comparadas, incompreendidas, né? E não é por isso que a gente vai deixar de fazer. As pessoas inovadoras, elas não podem ter medo de falhar. Por quê? Porque elas estão fora do tradicional. Quando você inova, você está fora do tradicional. E, gente, fora do tradicional assusta. Olha o nosso mestre, Senhor Jesus, ele chegou chamando Deus de pai. Os religiosos não suportavam ouvir ele falava pai, paizinho, meu pai, pai nosso que estás no céu. Fugiu do tradicional, fugiu daquilo que eles... Então, você vai ser, sim, criticada, você vai ser, sim,
mas não tenha medo de falhar. Então, e nós precisamos ter a capacidade de persistir e a capacidade de coragem de falhar. Nós temos que ter a coragem de falhar. Isso vai acontecer. Muitas vezes, no meio do seu processo, da sua empresa, do seu projeto, você vai falhar, mas cada falha é um aprendizado. A dica número 4, trabalhar em equipe, isso é muito importante. Então, às vezes, você começou o seu projeto sozinha, Deus te deu essa ideia sozinha, né? E às vezes não é possível você ter, e Deus não colocou no seu coração, talvez, uma sociedade, uma parceria, mas é importante você ter uma equipe. E às vezes você pensa, ai, mas eu não tenho condições já de ter uma equipe, de ter... Gente, às vezes a equipe, sabe quem é a equipe que vai começar com você? A sua família, os seus pais. Peça opinião. Fala, gente, olha, o que vocês acham desse nome? Vocês olhando aqui essa imagem, remete ao que para vocês? Se vocês comprariam um produto desse, então às vezes é o seu filho, o seu marido, os seus pais, os seus amigos, alguém que você... né? Alguém da sua igreja. Então, é importante, a gente tem que entender que sozinha nós não conseguimos. Então, uma equipe bem alinhada, pessoas bem alinhadas, depois Deus vai te dando recursos para você ter alguém com você, né? Deus vai enviando, né, Eurica? Envia de mesmo, várias partes. Por quê? Porque ele une propósitos, né? Então, você precisa chamar pessoas para compartilhar da sua ideia, né? Compartilhar os recursos e deixar que essas pessoas tragam contribuição. Não ache que só a sua ideia é boa, que você vai conseguir. Não, aqui tá ótimo, tá tudo perfeito. Talvez você criou um nome, aí você mostra para quantas vezes, gente, eu crio algumas artes, eu falo assim pro Luciano, o que você entendeu, meu marido? Eu falo, o que você entendeu? Ele, nossa, eu entendi, não é nada a ver do que eu criei. Eu falei, nossa, eu não tô, tá vendo? Eu não tô conseguindo passar aquilo que verdadeiramente é. Eu vou e refaço tudo, coloco a tela em branco aqui no meu computador e falo, não, porque ele não entendeu o que é. Então, por isso que nós precisamos, né? A gente precisa trabalhar em equipe. Talvez você está começando esse projeto agora, você nem tem uma equipe, não tem... mas peça opinião de pessoas, esteja conectado com relacionamentos, pessoas. Isso faz a gente crescer, porque as pessoas têm olhares de ângulos diferentes, né? E é muito interessante a gente conversar também, Eurica, com pessoas de realidades diferentes. Quando você vai falar do seu projeto... Outra coisa também é relacionamento, né? Principalmente você que está criando um negócio, primeiro você tem que criar comunidade. Exatamente. Relacionamento. Relacionamento. As pessoas vão se identificar com o seu porquê. É isso. E aí... procure pessoas de realidade diferente, falando agora de negócios, né? Procure opiniões de homens, mulheres, de donas de casas, de empresárias, de pessoas classe alta, classe baixa, de jovens, de idosos, né? Você vai ter uma visão do seu projeto de várias perspectivas diferentes, né? E é importante a gente criar um ambiente onde todas as pessoas podem contribuir. Quando você tiver uma equipe, Deus te dê essa oportunidade que você crie esse ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para contribuir, que elas não tenham medo de falar, né? Que elas não tenham medo de expor as ideias, né? Igual aqui no Ministério Mãe Escola, a gente tem essa facilidade de expor as nossas ideias. A Eurica, ontem mesmo, né? A gente, para fazer tudo isso, uma deu uma ideia, uma falou, faz assim, essa... E nasceu, surgiu, estamos aqui, eu creio que abençoando muitas mães, né? E glória a Deus por isso. E a quinta dica para você ser uma pessoa inovadora, muito a cara da nossa amiga querida Shayla, pensar fora da caixa. É verdade. Não é verdade? Não tem como a gente falar dessa frase sem lembrar dela, né? Então, a gente só inova quando a gente pensa fora de um ambiente comum. Anota essa frase. Você só vai inovar quando você pensa fora de um ambiente que é comum para você. Então, Glaucia, como que eu penso fora da caixa? Nossa, isso aí é outra palestra, gente. Mas eu vou dar 3 exercícios para vocês praticarem. Que é colocar todas as soluções de um problema em um papel. Escreve. Isso pensando no seu público, pensando no seu negócio, tá? Então, você vai escrever todas as soluções de um problema do seu cliente em um papel. Você vai colocar todas as soluções de um problema que as pessoas da mesma área já fazem. Então, você vai anotar qual é o problema do seu público, você vai anotar as soluções que você tem. Aí você vai pesquisar as pessoas que já fazem o que você já faz, porque normalmente você está criando alguma coisa que alguém já faz, ou parecido. Aí você vai ver o que essa pessoa, qual a solução que ela traz.
para essas pessoas que também é o seu público, que é o mesmo público, ou pelo menos parecido, qual a solução que ela traz? Aí, a terceira chave é usar as suas soluções com as soluções dessa pessoa que já trabalha com isso para criar algo novo e melhor. Isso é pensar fora da caixa. Então, você vai juntar as suas ideias de soluções para os seus clientes junto com as ideias que a pessoa que já Porque faz. tem gente que só reproduz a ideia, né? Vai lá, isso, copia. Tudo igual. Aí você está reproduzindo o que o outro tem, né? E aí, por isso que muitos projetos e empresas não dão certo. Você está fazendo, está copiando. Você não nasceu para ser uma cópia. Você nasceu para ser única. O seu projeto tem que ser único, né? Então, você vai juntar as suas soluções com as soluções dessa pessoa que já percorreu o mesmo caminho que você deseja percorrer como base para criar algo novo e melhor. Isso é pensar fora da caixa. Amém? Depois que você já pensou em como ser uma pessoa inovadora, nós estamos agora no último módulo aqui desse workshop, nós já vamos encerrar. A importância de você ter uma identidade visual. Isso é muito importante para o seu negócio. Isso traz credibilidade para o seu público, né? É muito a probabilidade das pessoas comprarem de pessoas que vendem ou prestam serviços de uma forma amadora é muito pequena. E então você precisa investir na identidade visual da sua empresa e eu vou te dar algumas dicas ou do seu negócio, né? E hoje nós vamos ser bem rápidas, né? Porque o propósito do Mami SEO é isso mesmo. A gente poder falar do nosso trabalho e eu encerro esse workshop. E o que significa Mami CEO? É mãe, que vem de mãe, né? CEO é Chief Executive Officer. Então, são as pessoas que elas são as diretoras, né? Os donos da empresa. Os donos do negócio deles. Isso que significa, né? Em inglês. Por que eu não coloco em inglês, gente? Porque eu não colocava nada em inglês. Mas o inglês é muito meu, é muito a minha vida também. Então, por isso que eu coloco sempre agora, né? Então, é isso mesmo. E rapidamente nós vamos falar, então, da importância da gente de criar um logo. E nós vamos usar aqui o exemplo do logo Mães que Oram. Então, olha só, o seu projeto já está praticamente fora do papel. Você já sabe o porquê, como, o quê. Você já sabe inovar. Você já sabe, você já criou um nome, você já tirou, né, aí da sua criatividade, e agora você vai pensar no logo, o que é a imagem que vai reproduzir tudo isso, né, na sua empresa. Então, a dica é para que você faça algo simples. Uma dica legal é algo que de fácil compreensão. O que seria fácil compreensão? Faça um logo, crie um logo que você consegue desenhar com a sua própria mão e que você consegue lembrar dos traços dele aonde você estiver. Então, pense em igrejas, perdão, em empresas grandes. Se você olha o logo da Nike, por exemplo. Uma criança de 5 anos desenha, aí às vezes você quer fazer uma coisa, uns arabescos, aí a pessoa nem consegue fixar a imagem na mente dela. Aqui o Mães que Oram tá muito claro, né? Tá muito claro que é uma mãe sendo gerada no ventre do Espírito Santo. É algo sendo gerado. Isso é muito claro, né? É algo sendo gerado. Que tem algo isso que tem algo sendo gerado. Muitas vezes acham que é a mãe gerando o filho, né? Mas na verdade é nós mães sendo geradas pelo Espírito Santo. Mas que tem algo sendo gerado, isso é muito claro na imagem. Então, crie um logo de fácil compreensão, que as pessoas ao olharem já conseguem fixar aquilo, já conseguem memorizar, tá? Fácil aplicação. Por quê? Você vai fazer uma camiseta, um boné, um banner cheio de arabe. Aí vai fazer um bordado, a máquina não consegue nem bordar seu logo. De tanta flor, de tanta... Gente, o menos... Anota isso também. O menos é sempre mais. É isso. O menos é sempre mais, né? Então, algo que seja fácil aplicação e que tenha uma fonte legível. Eu amo fontes, né? Todas trabalhadas, mas às vezes elas não são legíveis. Quantas artes que eu faço com uma fonte... Meu marido é o meu revisor aqui de casa. Aí eu falo pra ele, o que tá escrito aqui? Tá escrito X, ele lê Y. Eu falo, não, amor, não tá escrito isso. Aí ele, nossa, mas aqui tá parecendo um P. Eu falo, não, era um J. Então essa fonte não tá, gente.
Eu achei lindo, eu entendi, mas a pessoa não compreendeu. Então, uma fonte legível. Então, o exemplo aí do Mães que Oram é muito, muito, muito apropriado, né? Então, na identidade visual, você tem que usar as cores. E essas cores tem que puxar para tudo, gente. Para suas postagens, no seu site, na publicação, né? E aí seria uma outra palestra também, um outro workshop. Se a Eurica me convidar novamente, eu posso falar com vocês sobre redes sociais e sobre identidade. E Já aí está eu convidada, finalizo. né? Vamos abrir agora os comentários, saber se tem algumas perguntas. E vamos falar Sim, da sua agência, Gláucia. exatamente. Aí eu finalizo falando isso, gente. Temos muitos recursos hoje para você criar o seu logo, mas se possível, contrate uma agência, né? Porque a pessoa é especialista em fazer isso, vai poder te dar a orientação certa. E eu aqui, iniciando esse programa Mami CEO, que é essa oportunidade que você, mãe, vai ter aqui no Mães que Oram de falar do seu produto, eu falo para vocês da Blessed Comunicação. Então, vou deixar um Instagram, @Blessed Comunicação, para você seguir, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Trabalho com identidade visual, criação de logotipo, post para as redes sociais, criação de embalagem. Toda a criação do self-love foi feita, o logo do self-love, dos chás, né, amiga? Dos chás, logos chás, gente. E todas as artes ali que a gente faz, Isso. toda a nossa identidade visual da conferência, né, tudo da conferência foi ela que fez. Então, tudo que você pensar, eu consigo criar. Nós conseguimos criar. Então, você imaginou, a gente cria, né? Banner, cartaz, cartão de visita, panfletos, a sua identidade visual, o seu logo, a sua marca. Então, aí E como ela falou, com preço bem acessível, né? Porque isso é importante. Porque isso era... Gente, eu deixava de fazer porque era caro demais. Demais, demais. E a Gláucia tem esse preço também. Foi a inconformidade dela. Exatamente. Então, o Instagram, @BlessedComunicação, o site blessedcomunicação.com, e aqui tem o WhatsApp. Se você entrar em contato comigo querendo tirar a sua ideia do papel, fazer o seu logo e falar que você é aqui do Mães que Oram, que você viu aqui o nosso workshop, vai ter ainda um preço diferenciado, ainda abaixo, né, do que eu já costumo fazer, para que realmente você tire essa sua ideia do papel, tá bom? Então, o WhatsApp é o 11 9 5608 0498. DDD 11, aqui do Brasil, 11 95608 0498. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha sido de muita valia aí para vocês. Eu vou abrir aqui os comentários. Eu esqueço que sou eu que tô aqui no Mãe. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, gente, eu só quero assim terminar essa parte da palestra, que olha só, além do medo, a gente ter medo de pessoas, a gente não tirar no sério do papel, isso é covardia. E a palavra fala assim, ó, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde em enxofre. Gente, os covardes, eles não herdarão o reino do céu. Isso é pecado, a gente ser covarde. Pecado. Eu entendi isso. Eu falei assim, eu ouço muito mais as pessoas do que o Espírito Santo de Deus. Agora não, gente. Eu falei com a Gláucia ontem, com a Elisa, né? Falei, com as meninas, eu tô tirando todas as minhas ideias do papel. Porque quando eu aprendi o que é covardia, a gente tem um lugar no lago de fogo e enxofre se a gente é covarde. Né, e, gente, eu sou prova viva, que eu conheci a Eurica praticamente 2 anos atrás. Eu vinha com algumas ideias para ela. Eurica, vamos fazer outra coisa? Ela, ai, eu acho que não. Aí eu falava, bom, tem um momento. E agora eu falo que eu tô muito orgulhosa, porque ela realmente tá avançando, ela tá indo no propósito. Ela já sabe qual é o propósito, mas precisava ela ter isso mesmo, não ligar para as opiniões alheias. Quando você tá vivendo o teu propósito, é isso, nós temos que... Eu costumo escrever para ela sempre isso. Amiga, só vamos. Hashtag só vamos. A gente só vamos, a gente só tem que ir. Tem algumas perguntas aqui, ó, que o pessoal mandou na caixinha. Pediu para repetir o seu telefone, Gláucia. Ah, vamos lá. O WhatsApp é 11 9 5608
0498. E também, gente, vocês podem achar aí no Blessed Comunicação, o Glaucia Silvério. A gente Pode abriu o mandar Instagram, direto. a gente abriu o Instagram que chama Mom CEO Oficial. E aí a gente vai começar a colocar as coisas lá. Se vocês quiserem seguir a gente, coloca aí. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar, porque aí a gente coloca esse Instagram só para as pessoas que querem inovar. A gente vai fazer uma rede de mães, né? Uma rede de mães que queiram fazer parte disso. E aí a gente vai dar dicas e a gente vai colocar o telefone da Glaucia lá também. Isso, exatamente. E aí eu creio que vai ajudar muitas mães, que você vai ter mais tempo com o seu filho, com a sua família, que você vai viver os sonhos de Deus para sua vida, porque é isso que ele tem para nós, né? Então deixa eu abrir aqui algumas perguntas para ver se a gente consegue. Exatamente. Eu queria ter assistido a live há 6 meses atrás. Por quê? Não, já tem tempo, viu? Vamos lá. Sempre tem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pode fazer perguntas agora. Aqui que elas escreveram foi só agradecimento mesmo na caixinha de perguntas, né? Aqui a Adriana colocou como lidar com o medo. Eu acho que já foi respondido até para a Éurica com essa palavra, né? Nós precisamos avançar mesmo. Como lidar com medo? Eu acho que a melhor forma de lidar com medo é a gente olhar. Se eu não for corajosa, eu vou ter o meu lugar no Lago de Fogo e Enxofre. Gente, isso me deu medo. Eu acho que não tem, assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Exatamente. Eu virei a chave na minha vida, não importar com que as outras pessoas... O que te coloca medo? Principalmente nessa área aqui, nessa área que a gente está falando. São os que os outros vão pensar de nós. Então, a gente tem que perceber, esse medo é pecado. Ele está te paralisando. Então, como vencer o medo? Pedindo ao Espírito Santo de Deus. Eu vou ser corajosa, eu vou fazer a vontade de Deus, é ter nessa consciência. Né, Maria? Isso, tem uma pergunta aqui, ó. É da Andréia. O logo deve ser bem simples, então, e que já fale de cara o que é o negócio? Sim. Isso. Simples, objetivo e que já fale do que se trata, que já manifeste o teu propósito, que seja claro. Hoje, a gente anda assim no mundo, as pessoas não têm muito, né, para ficar, ai, deixa eu tentar decifrar que, nossa, aqui é uma cobra saindo do negócio que vai virar um negócio. Não, olhou, viu. Então é isso mesmo, Andréia. O logo deve ser simples e já falar de cara. A Adriana tinha me dado uma ideia mesmo de fazer uma revista. Eu acho que hoje em dia a revista online que pode ser alguma coisa boa, porque eu acho que a revista de revista mesmo, eu não sei se, impressa, eu não sei se é um negócio de hoje em dia. Eu tenho minhas dúvidas, né? Exatamente. Hoje o online, gente, tá cada vez mais. Depois dessa pandemia, então, veio para realmente quebrar todos, principalmente com igrejas, ministérios, as pessoas que tinham essa resistência. Essa pandemia veio com esse propósito, gente, o online tá muito, né? Aqui eu tenho um Instagram, Debbie Cake e companhia. Tem uma confeitaria e vendo se for indicada, mas dificilmente vendo por postagens. O que devo fazer? O que você deve fazer, Deb, é exatamente isso, investir nas redes sociais, né? Não depender somente da indicação dos seus clientes. Usar suas redes sociais, usar esses clientes para depor, né? Usar depoimentos, olha, clientes que indicam o seu serviço, que já provaram aí das suas delícias. Então, você precisa indicar em redes sociais. Investir em redes sociais, né? Porque vender pela internet hoje, gente, E para fazer isso pelas redes sociais, você precisa ter uma identidade visual muito bem colocada, fazer posts explicativos, esclarecedores, uma imagem, né? Não aquela coisa muito Olha, tem algo aqui. Olha interessante o trabalho que ela faz. Trabalho numa escola para surdos e quero ficar em identidade visual da escola. Procura a Glaucia que ela vai te ajudar nisso. E escola para surdos, que interessante. Deus te abençoe nesse trabalho lindo. Glória a Deus. Gente, me procura. Vocês vão ficar assim, ó, com o preço. É verdade. Vai valer a pena. É verdade.
É um investimento que vocês vão fazer. E assim, o logo, gente, é tudo. A identidade visual é a alma da sua empresa. Então, você precisa investir nisso e é um preço justo. E além de tudo, gente, eu sempre oro antes. A inspiração não vem de mim, porque eu mesma não consigo fazer nada. Eu não saio nada da minha. Então, gente, além de tudo, você vai saber que o seu logo foi criado ainda com uma mãozinha, ou uma mãozinha não, né? Com tudo do Espírito Santo, porque é só ele para dar as ideias. Adriana, nós vamos fazer alguma coisa online, Adriana. Adriana também é muito boa para negócio de revista, nós vamos fazer. Vamos fazer alguma coisa, nós vamos preparar para a gente poder pensar. Andréia, eu sou cuidadora infantil, montei em casa a princípio um cantinho da alegria e ainda não criei meu logo por causa disso. Exatamente, invista aí na sua identidade. A outra, eu comprei um trailer e ainda não consegui formar o nome para fazer um logo. Primeira coisa é Gil, acho que Gil da Costa. Ore ao Senhor, né? Nós somos mães que oram, gente. Então, nós não pensamos e não agimos como o mundo. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor esse nome, eu tenho certeza que Ele vai te dar. E dentro disso que você aprendeu hoje, um nome que seja curto, que seja de fácil pronúncia. E ela já tem tudo, né? Ela colocou Cantinho da Alegria, gente. Não, essa é outra, é de um trailer. Essa tá. é a Gil. Comprei um trailer e ainda não consegui formar um nome para fazer um logo, né? E também eu ajudo nessa parte, nessa consultoria. Além da criação do logo, a gente faz a criação do branding, que é a criação da marca, o conceito. Às vezes você fala, Glaucia, eu não tenho... A gente também faz esse trabalho, além da criação. Talvez você já tenha um nome, já tenha a ideia, Glaucia, eu tenho um nome e quero fazer assim. Ok, às vezes você não tem nada, eu também te ajudo. Tem a Joana Dark, eu até vi, Joana, a Janaína me passou, ela já fez logo, já fez negócio, eu achei super interessante. A gente vai até chamar ela para aqui, ela tá fazendo roscas caseiras. Gente, ela colocou uma foto assim, maravilhosa. A gente vai chamar, eu pedi a Janaína para poder convidar ela, porque a gente vai fazer toda quarta-feira isso, né? Você vai falar do seu projeto, você vai falar, toda quarta-feira a gente vai abrir esse espaço para isso. E a gente vai te chamar, Jojo, eu vi que você tá fazendo e achei assim lindo. Tem uma pergunta, o melhor mercado para produtos é físico ou digital? Gente, eu não tenho essa resposta e ninguém vai ter essa resposta para você, porque é de acordo com o seu propósito, é de acordo com aquilo que você faz. Então, não adianta você falar, todo mundo tá no digital, então só vou dar certo no digital, só vou dar certo na internet. Não! Nós somos únicas, então cada negócio tem a sua particularidade. Então, de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que você crê, é que você vai ver se encaixa mais no físico, no olho a olho, no visitar um cliente, no estar próximo ou no digital, tá bom? Então, cada caso é um caso. Uhum. Vamos ver. Nossa, achei muito interessante Escola para Surdos. Deus te abençoe, viu, nesse projeto lindo. Ó, iniciei 2 vezes e desisti. Primeiro a venda de doces gourmet, depois marmitas fitness. Não consigo avançar, sempre desanimo. É a Fernanda. Fernanda, então talvez o propósito da sua vida, aquilo que você crê, não esteja ainda muito claro, né? Porque como a gente falou, lembra daquele versículo, nobre faz planos nobres e na sua nobreza ele perseverará. Ele vai continuar naquilo. Então, busque da parte de Deus, né? Se realmente como fala? A gastronomia é um propósito de Deus para que você continue, né? Porque você já fez doces e marmitas, né? Então, gastronomia, você está lidando ali com alimentos, culinária, né? Então, busque do Senhor se é isso que Ele tem para sua vida, né? E porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente até desanima. Às vezes bate aquele desânimo, mas a gente não para, a gente não desiste, né? Conforme a gente aprendeu hoje. E eu acho que é isso, menina. Eu acho que é isso. A gente já tá aqui, né? Aí a gente vai deixar essa live gravada no IGTV e nós vamos colocar ela também no YouTube para você compartilhar, para você abençoar a vida de outras pessoas também. E esse material tá perguntando se a gente vai deixar disponível. Vamos deixar no PDF, os slides? Aí já tá em PDF. Eu vou colocar disponível no nosso site. Tá bom? Isso. Aí a gente faz um post avisando. Isso. Aí eu vou fazer um post avisando que vai estar lá disponível. Você vai poder fazer impressão. Você vai poder fazer impressão e guardar não só na sua mente escrito, mas no seu coração e vai colocar em prática, eu creio em nome de Jesus. Vamos orar então? Só um minutinho aqui. Aí, o Ioelda, não me responderam. O quê? Se você quiser...
Se você fizer rapidinho aqui, escreve Faça a de novo. pergunta de novo, a gente deve Faça ter a perdido. pergunta. Isso, que às vezes sobe aqui os comentários e a gente não vê, viu, amada? Se você conseguir escrever aí rapidinho. Aqui eu faço artesanato e crochê. Eu amo. Às vezes você quer também apresentar o seu artesanato, seu crochê aqui pra gente. Aí só entra em contato que a gente te coloca em uma quarta-feira. Isso. E as quartas-feiras vão ser para isso. Você vai ter a oportunidade, a gente vai usar a audiência do Mães que Oram para poder abençoar a sua vida. Então, a partir de hoje, você que é Mães que Oram, tá aqui na nossa família, você vai consumir produtos e serviços de mães aqui da nossa família, né? Isso é muito legal, né? Como posso inovar? Ela vende crepe na calçada. Aí seria uma outra palestra, uma consultoria para você, tá bom? Entre em contato comigo pelo direct, viu, Ioel da Lima? Tá A bom? Marli, vem Marli, a Marli. Eu deixei comentário na caixinha falando que precisa. A Marli, por exemplo, gente, ela é uma psicopedagoga. Até ontem, a Simone falou dela na live. Quando a pessoa vive o propósito e ela não faz por dinheiro, por exemplo, vou dar o exemplo da Gláucia aqui. A Gláucia, ela doa todo o trabalho dela e a habilidade dela para o Ministério Mães que Oram. Entenderam? Então, a pessoa ela não faz por dinheiro. E a Marli, ela teve... Ontem, a Simone agradeceu ela. Ela falou assim, ela faz o trabalho dela e ela está doando esse tempo e habilidade que ela tem para o Senhor. Então, se você cumpre o seu propósito, você não vai fazer por dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. No dia que eu encontrei a Glaucia e ela falando assim, eu quero abençoar o Ministério Mães que Oram, gente, eu fiquei em estado de choque, porque todo mundo sabe que isso é muito caro. É caro. Uma arte é caro, por isso que eu não fazia, eu não tinha condições de fazer. Mas acho que Deus também viu assim a minha vontade que eu tinha de ter, que eu tinha de fazer excelente. E quando Deus me uniu a Glaucia, quando eu comecei a ver as artes dela e ela falou que ia doar, então, quando você anda no seu propósito, você atrai pessoas que têm um propósito e você não faz por dinheiro. E quando Deus vê que você não está fazendo por dinheiro, Ele abençoa, gente. E é isso que eu ia falar. Nós nunca divulgamos aqui, nunca falamos. Tem mais de Tem 2 anos. Tem 2 anos. Tem 2 e mesmo anos. assim, tem mães que já me procuraram. Eu já fechei algumas identidades visuais para Margarete, psicopedagoga, para Patrícia Cortelli, nutricionista. Então, tem algumas que já me procuraram sem a gente... Então, assim, as bênçãos nos alcançarão. E é nisso que eu acredito, né? Então, quando você Por que, gente, também que eu não fazia isso? Porque eu tinha medo do que os outros iriam pensar. Ah lá, já tá fazendo propaganda de outra pessoa. Já tá fazendo... Entendeu? E então eu deixava de abençoar muitas vezes a vida da Gláucia, que está nos abençoando durante muito tempo. A ideia da conferência surgiu da Gláucia. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer uma conferência que tem que cobrar? Então, foi a Gláucia que foi essa pessoa usada por Deus para que a ideia viesse dela e a gente materializasse. E a nossa equipe, né, que é a Elisa, a Leninha, a Sinara, a Francis, a Janaína, cada uma ali dá e doa aquele tempo. Então, a gente não faz por dinheiro. E a gente quer passar isso para vocês. Quando você está no seu propósito, Deus envia pessoas e nós somos abençoadas. E você tem que dar isso para as outras pessoas também, né? E eu sou muito grata porque eu iniciei isso. Quem deu esse start na minha vida foi o meu pastor. Sou muito grata pela vida dele. Ele viu em mim esse talento e falou, e deixou eu fazer as artes da igreja. E hoje eu olho as artes que eu fazia, eu falava, gente, que coisa horrorosa, como que ele deixava eu postar isso? Mas ele acreditou em mim lá no começo. E quantas frutos eu já não colhi de pessoas da igreja que vieram até mim, que fecharam o trabalho comigo. A minha agência nasceu, né, a partir disso, dele me dar essa oportunidade de eu fazer as artes para a igreja, que ele também não tinha ninguém, isso há 7 anos atrás. E é isso, quando você está dentro do seu propósito, as bênçãos nos alcançam mesmo. Alcança mesmo. Vamos orar, então? Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, por esse aprendizado que veio direto do céu para as nossas vidas. Eu creio no destravado, Senhor, para mulheres. Aleluia, eu creio. Senhor, eu creio em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de hoje serão diferentes, ó Pai. Aleluia. O Senhor está destravando destinos, o Senhor está destravando propósitos aqui essa manhã. Por isso eu te peço em nome de Jesus, ó Pai.
que nós não possamos ser covardes. Nós repreendemos toda covardia agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo. Nós repreendemos toda paralisia espiritual em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor Deus, na bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está destravando destinos aqui essa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ter essa bênção que o Senhor falou aqui na tua palavra, Senhor. Nós queremos ter essa bênção dessa mulher de Provérbios 31 sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar que nós somos essas mulheres, que nós sabemos sim, Senhor Deus, ser criativas, inovadoras. Senhor Deus, nós declaramos isso das nossas vidas, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o negócio de cada uma aqui. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dando a provisão, dando ideias novas, dando inovação. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa colocar agora, Senhor Deus, essa bênção da criatividade, Senhor Deus, da inovação, da energia. O Senhor fala, Senhor Deus, que essa mulher, ela tinha honra, ela tinha energia sobre a sua vida. E nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está derramando essa energia, essa graça, essa inovação para cada mulher aqui essa manhã. Em nome de Jesus, nós vamos aprender a negociar, nós vamos aprender, Senhor Deus, a ser prósperas. Nós vamos aprender, Senhor, em nome de Jesus, a levantar cedo, a ter energia, a ter disciplina na nossa vida, a ser mulheres, ó Deus, que olham para o futuro e sorri. Senhor Deus, a ser mulheres, Deus, precavidas, que sabe preparar para o futuro. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos que o Senhor nessa manhã está destravando muitos destinos aqui. Você está alinhando os pés de mulheres aqui essa manhã, colocando no caminho que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer pela vida da Glaucia, por esse ensinamento tão precioso, abençoando a sua vida, a sua família, abençoando, Senhor Deus, os seus negócios, abençoando a sua mente. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor Deus, o Mom CEO. Nós sabemos que será bênção para a vida de muitas mulheres. Nós queremos formar uma rede, Senhor, e ali nós possamos encorajar umas às outras. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos isso, Senhor, ao Senhor, agora. E não deixa, Senhor, que o diabo venha encontrar brecha, encontrar medo na nossa vida, lançar medo, lançar covardia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos deixar então disponível esse material. Nós vamos começar lá o Instagram do Mom CEO, que você possa seguir. É Mom CEO Oficial, tá? Mom CEO Oficial. E ali a gente vai dar muitas dicas também para vocês, tá bom? E toda quarta-feira estaremos aqui para a gente poder apresentar o seu negócio, para a gente poder fazer entrevistas. Então, essa semana a gente ainda tem o chá. Na outra semana... E na outra semana, a gente vai ter uma série que a gente vai falar sobre os tipos de fé. Tipos de fé. É necessário uma fé para a gente tirar a nossa ideia do papel. É necessário uma fé para a gente poder administrar a nossa família. Então, nós vamos falar sobre essa série. Só que essa semana e a semana que vem nós vamos ter os chás. Hoje, às 3 horas da tarde, eu tenho uma live com uma pastora lá da Lagoinha, Niterói. Ela tem uma sala de oração e eu vou estar lá falando com ela às 15 horas, aqui pelo Mães que Oram também. À noite tem o nosso spa online, gente. A gente vai falar assim, o que comer à noite? Com a nossa nutricionista, que é a Caroline Viola. E a gente vai estar aqui hoje à noite também para poder falar sobre isso, tá bom? Às 21 horas. 21 horas. Beijo, Tchau, Deus abençoe. abençoe. Nós vamos colocar essa live aqui no IGTV e também no YouTube. Beijo para vocês, Deus abençoe.